As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto de Isabela enquanto ela segurava o diploma de medicina nas mãos trêmulas. Ali, no quarto de sua república estudantil em Ribeirão Preto, aos 24 anos, ela enfrentava a pergunta que a atormentava há meses: para que eu nasci? Qual é o propósito de Deus para minha vida? Filha de pais evangélicos devotos do interior de Goiás, Isabela sempre soube que Deus tinha um plano para ela. Mas agora, prestes a se formar, com propostas de residência em hospitais renomados e ao mesmo tempo um chamado inexplicável para servir em comunidades carentes, ela se sentia perdida em um labirinto de possibilidades. Cada caminho parecia certo e errado ao mesmo tempo. Senhor, ela sussurrou naquela madrugada de maio, eu li Jeremias 29, 11 mil vezes, sei que o Senhor tem planos para me dar esperança e um futuro. Mas como eu descubro qual é esse plano? Como eu sei se devo aceitar a residência em São Paulo ou ir para o sertão como missionária médica? A angústia de Isabela ressoa no coração de milhões de brasileiros que buscam entender seu lugar no grande mosaico divino. Desde o jovem vestibulando em Curitiba tentando escolher uma carreira, até a aposentada em Manaus se perguntando se ainda tem propósito após décadas de trabalho, todos nós ansiamos por descobrir por que Deus nos colocou neste mundo, neste tempo, com estes dons específicos. No Nordeste brasileiro, em uma pequena cidade do interior da Paraíba chamada Monteiro, vive seu Expedito, 71 anos, que passou 5 décadas como sapateiro antes de descobrir o que ele chama de a segunda metade do meu propósito. Sentado em sua oficina humilde, cercado por ferramentas gastas e o cheiro familiar de couro, ele compartilha sua jornada. Durante 50 anos, achei que fazer sapatos era só meu trabalho, meu ganha-pão, ele conta, suas mãos calejadas ainda hábeis com agulha e linha. Mas aos 65 anos, quando pensei em me aposentar, comecei a orar diferente. Em vez de pedir coisas a Deus, comecei a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Foi aí que abri a Bíblia em Isaías 61 e li sobre reparar as brechas. Me veio como um raio, meu propósito não era só consertar sapatos, era consertar vidas através dos sapatos. Seu Expedito transformou sua oficina em um centro de discipulado. Enquanto conserta sapatos gratuitamente para pessoas carentes, ele compartilha o Evangelho, ora com clientes, ensina jovens em situação de risco uma profissão. Descobri que Deus usa tudo em nossa vida para seu propósito, ele filosofa. Até os anos que achei perdidos eram preparação. Cada sapato que consertei me ensinou paciência, atenção aos detalhes, a importância de um bom fundamento, tudo metáforas do reino. Esta descoberta tardia mas transformadora de seu Expedito nos ensina uma verdade fundamental: o propósito de Deus para nossas vidas raramente é revelado todo de uma vez, como um mapa completo. Mais frequentemente, é descoberto passo a passo, através de uma combinação de oração persistente e imersão nas Escrituras. Em Belo Horizonte, numa das favelas mais violentas da cidade, encontramos Leandro, 32 anos, ex-traficante convertido que agora lidera um projeto social que já tirou centenas de jovens do crime. Sua jornada de descoberta de propósito começou na solitária de um presídio de segurança máxima. Eu tinha 23 anos, condenado a 15 anos de prisão, ele relembra, seus olhos ainda carregando sombras do passado. Numa cela 2x2, sem nada para fazer exceto pensar, um voluntário me deu uma Bíblia. Eu não era crente, mas era isso ou enlouquecer. Comecei a ler por desespero, não por fé. Leandro conta que foi o livro de José que primeiro tocou. Um jovem traído, vendido, preso injustamente, me identifiquei. Mas o que me quebrou foi quando José disse aos irmãos: vocês planejaram o mal, mas Deus o tornou em bem. Pela primeira vez pensei: será que Deus pode usar até meu passado criminoso para algo bom? Começou então uma jornada intensa de oração e estudo bíblico. Eu orava 8, 10 horas por dia, não tinha mais nada para fazer mesmo, ele ri. E quanto mais eu orava e lia a palavra, mais claro ficava: Deus queria usar minha história, meus contatos, meu conhecimento do crime, mas agora para salvar vidas, não destruí-las. Libertado após 5 anos por bom comportamento e conversão genuína comprovada, Leandro fundou o projeto da Bala à Bíblia. Meu propósito estava escondido no meu maior fracasso, ele reflete. Só a oração e a palavra puderam revelar isso.
A história de Leandro ilustra um princípio bíblico poderoso expresso em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Note que o verso não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus age em todas elas, inclusive nossos erros, pecados e fracassos, para cumprir seu propósito. Na capital federal, Brasília, encontramos doutora Marta Cavalcante, 48 anos, juíza federal que descobriu seu propósito divino de uma forma que desafiou todas suas expectativas. Criada em uma família tradicional católica de Recife, ela sempre viu sua carreira jurídica como separada de sua fé. Eu compartimentalizava minha vida, ela admite em seu gabinete austero. Domingo era dia de Deus, segunda a sexta era dia de César. Orava antes das refeições e antes de dormir, mas nunca havia realmente buscado a Deus sobre meu propósito profissional. Tudo mudou quando ela foi designada para julgar casos de tráfico humano. Me deparei com um mal tão profundo, uma desumanização tão brutal, que meu treinamento jurídico não era suficiente. Comecei a clamar a Deus por sabedoria, não apenas legal, mas espiritualismo. Marta iniciou o que ela chama de jejum de Daniel, 21 dias buscando a Deus através de oração intensa e leitura bíblica focada. Li todos os textos bíblicos sobre justiça, sobre defender os indefesos, sobre o coração de Deus pelos oprimidos. Textos como Isaías 1:17 saltavam da página: aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. A revelação foi transformadora. Percebi que minha toga não era apenas uma vestimenta profissional, era um manto de autoridade dado por Deus para proteger os vulneráveis. Meu propósito não era apenas aplicar leis, mas ser instrumento da justiça divina na terra. Hoje, além de seu trabalho regular, doutora Marta lidera uma rede nacional de profissionais do direito cristãos comprometidos com justiça restaurativa e combate ao tráfico humano. Quando você descobre seu propósito através da oração e da palavra, ela afirma, seu trabalho se torna adoração. Mas como exatamente a oração e as Escrituras trabalham juntas para revelar o propósito divino? Para entender isso, visitemos o Mosteiro de São Bento em São Paulo, onde irmão Francisco, um ex-executivo de multinacional que se tornou monge aos 45 anos, desenvolveu o que ele chama de Lectio Divina Vocacional. A Lectio Divina é uma prática antiga de leitura orante das Escrituras, ele explica no jardim sereno do mosteiro. Mas eu a adaptei especificamente para a busca de propósito. São 4 movimentos: Lectio, leitura, meditatio, meditação, oratio, oração, e contemplatio, contemplação. Ele detalha o processo. Primeiro, você lê um texto bíblico lentamente, procurando uma palavra ou frase que brilhe para você. Segundo, você medita nessa palavra, perguntando: como isso se relaciona com minha vida, meus dons, minhas circunstâncias? Terceiro, você ora sobre o que descobriu, dialogando com Deus. Quarto, você simplesmente descansa na presença de Deus, permitindo que Ele confirme ou corrija suas impressões. Irmão Francisco conta que foi através deste método que ele descobriu seu chamado monástico. Eu era diretor de marketing, ganhava muito bem, mas me sentia vazio. Durante meses pratiquei a Lectio Divina Vocacional. Constantemente, textos sobre simplicidade, contemplação e comunidade brilhavam para mim. A confirmação final veio quando li sobre Jesus chamando os discípulos a deixarem tudo e o seguirem. Não foi emocionalismo, foi uma certeza profunda, testada através de meses de oração e escritura. Esta metodologia sistemática de buscar propósito através da combinação de oração e estudo bíblico é poderosa, mas requer paciência e persistência. Como nos lembra Provérbios 25:2, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Em Belém do Pará, na confluência dos rios que alimentam a Amazônia, vive Maria do Socorro, 55 anos, enfermeira que descobriu seu propósito divino através do que ela chama de oração de escuta. Eu sempre orei muito, mas eram monólogos, ela confessa enquanto prepara medicamentos em um posto de saúde ribeirinho. Eu falava com Deus, mas nunca parava para ouvir. Foi uma missionária americana idosa que me ensinou a oração de escuta.
A técnica é simples mas profunda. Após ler um trecho bíblico, em vez de imediatamente orar pedindo ou agradecendo, Maria aprendeu a fazer silêncio e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me dizer através desta passagem sobre meu propósito? No início, só ouvia meus próprios pensamentos correndo, ela ri. Mas com prática, comecei a discernir uma voz diferente, não audível, mas como uma impressão profunda, sempre alinhada com as Escrituras. Foi através desta prática que Maria descobriu seu chamado específico. Um dia, lendo a parábola do bom samaritano, no silêncio após a leitura, veio forte no meu coração: os ribeirinhos são seus vizinhos feridos à beira do caminho. Entendi que meu propósito não era apenas ser enfermeira, mas ser enfermeira para os esquecidos, os isolados, aqueles que ninguém mais alcança. Hoje, Maria coordena uma equipe de saúde fluvial que atende dezenas de comunidades isoladas. Cada viagem pelo rio é uma aventura de propósito, ela diz. Não estou apenas aplicando injeções, estou cumprindo meu chamado divino. A experiência de Maria nos lembra que descobrir o propósito de Deus muitas vezes requer que desenvolvamos uma nova forma de orar, não apenas falando, mas ouvindo, não apenas pedindo, mas recebendo direção. No sul do país, em Porto Alegre, encontramos um exemplo fascinante de como a oração e as Escrituras podem revelar propósito mesmo nas situações mais improváveis. Carlos Eduardo, 41 anos, é um chefe de cozinha renomado que descobriu como sua profissão aparentemente secular era, na verdade, um ministério disfarçado. Eu me converti aos 35 anos, já estabelecido na carreira, ele conta em seu restaurante premiado. Imediatamente pensei que deveria largar tudo e ir para o seminário. Mas minha esposa, sábia, sugeriu que primeiro buscássemos a Deus sobre isso. Carlos iniciou o que ele chama de 40 dias no deserto, um período intensivo de busca através de jejum parcial, oração de madrugada e leitura sistemática da Bíblia. Li a Bíblia inteira nesses 40 dias, marcando cada passagem que falava sobre comida, refeições, banquetes. A descoberta foi surpreendente. Jesus estava sempre comendo com pessoas. Multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, se revelou aos discípulos de Emaús no partir do pão, preparou peixe assado para os discípulos após a ressurreição. A mesa era lugar de ministério. A revelação transformou completamente a perspectiva de Carlos sobre seu trabalho. Entendi que meu restaurante poderia ser uma extensão do reino. Não precisava deixar de ser chefe, precisava ser um chefe ungido. Hoje, seu restaurante é conhecido não apenas pela excelente gastronomia, mas como um lugar de restauração em todos os sentidos. Treinamos jovens de comunidades carentes, contratamos ex-dependentes químicos, fazemos jantares beneficentes mensais. Cada prato que sirvo é preparado com oração. Você ficaria surpreso com quantas conversas sobre fé começam com um "como está gostoso isso". A jornada de Carlos ilustra uma verdade importante: às vezes, descobrir o propósito de Deus não significa mudar o que fazemos, mas mudar como e por que fazemos. Mas e quando a busca por propósito através da oração e das Escrituras parece não trazer respostas claras? Esta é a realidade frustrante que muitos enfrentam, incluindo Raquel, uma professora de 38 anos de Fortaleza. Passei 2 anos orando e jejuando sobre uma decisão, ela compartilha. Tinha uma oportunidade de fazer doutorado na Alemanha, mas também um noivo aqui que não podia me acompanhar. Li a Bíblia toda procurando direção, orei até ficar rouca, busquei conselhos de líderes espirituais. E sabe o que Deus me disse claramente? Nada. Silêncio absoluto. A experiência de Raquel, embora frustrante, ensinou-lhe lições valiosas. Aprendi que às vezes Deus nos dá liberdade para escolher. Nem toda decisão tem apenas um caminho certo. Às vezes, múltiplos caminhos podem cumprir o propósito de Deus. Ela acabou escolhendo ficar e se casar. Não porque Deus me disse claramente, mas porque após toda aquela busca, eu tinha paz sobre essa decisão. Hoje, 10 anos depois, vejo como Deus usou minha escolha. Talvez Ele também teria usado a outra opção. O propósito de Deus é maior que nossas decisões individuais. Esta perspectiva madura de Raquel nos lembra que descobrir o propósito de Deus não é uma ciência exata, mas uma arte espiritual que combina a revelação divina com sabedoria humana santificada.
Em São Paulo, no coração financeiro do Brasil, encontramos um grupo fascinante, executivos que se reúnem semanalmente às 6 horas da manhã para o que chamam de busca de propósito corporativo. Liderados por Roberto Kimura, um CEO nipo brasileiro de 52 anos, eles aplicam princípios bíblicos e oração intensa para descobrir como suas posições de influência se encaixam no propósito divino. Muitos cristãos em posições de liderança sofrem de esquizofrenia espiritual, Roberto explica. Na igreja são uma pessoa, no trabalho são outra. Mas Deus não nos chamou para sermos cristãos de tempo parcial. O grupo desenvolveu uma metodologia interessante. Cada semana, um membro compartilha um desafio corporativo real. Então, juntos, eles buscam nas Escrituras princípios aplicáveis e oram por sabedoria específica. É impressionante como histórias de Neemias reconstruindo muros se aplicam a reestruturações corporativas, ou como a sabedoria de Salomão ilumina negociações complexas, Roberto observa. Através desta prática, vários executivos descobriram propósitos divinos surpreendentes. Um diretor de RH percebeu que seu chamado era ser pastor corporativo, cuidando do bem-estar espiritual e emocional de milhares de funcionários. Uma CFO entendeu que sua obsessão por números era na verdade um dom divino para stewarding, mordomia, de recursos para o reino. Quando você busca propósito através da oração e das escrituras em comunidade, Roberto afirma, a revelação é multiplicada. Cada pessoa traz uma perspectiva, um verso, uma palavra profética que ajuda a montar o quebra-cabeça. No interior do Mato Grosso, em uma fazenda a 300 quilômetros de Cuiabá, vive Dona Aparecida, 68 anos, que descobriu seu propósito divino de uma forma que desafia estereótipos etários. Viúva há 10 anos, mãe de 5 filhos já criados, ela pensava que sua vida de propósito havia acabado. Eu orava, Senhor, já criei meus filhos, já ajudei meu marido, agora o que faço? Me sentia inútil, um peso, ela conta enquanto alimenta galinhas. Mas minha neta adolescente me desafiou, vó, a senhora sempre lê a Bíblia. Já leu Procurando o que Deus diz sobre idosos? O desafio mudou tudo. Aparecida começou a estudar cada personagem bíblico idoso. Abraão teve Isaque aos 100 anos. Moisés começou seu ministério aos 80. Ana profetizou sobre Jesus aos 84. Percebi que na economia de Deus, a velhice não é a aposentadoria do propósito, é muitas vezes quando ele se intensifica. Através de oração persistente e estudo bíblico focado, Aparecida descobriu seu chamado, ser mãe espiritual para jovens mulheres sem referências familiares. Hoje, sua fazenda é um refúgio onde ela mentora moças, ensina habilidades práticas e principalmente, compartilha a sabedoria bíblica. Tenho filhas espirituais espalhadas por todo o Brasil, ela sorri orgulhosa. Descobri que meu propósito não tinha prazo de validade. Pelo contrário, cada ruga é uma história que pode ensinar, cada cabelo branco é sabedoria para compartilhar. A jornada inspiradora de Dona Aparecida nos lembra das palavras do Salmo 92:14, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Voltemos agora a Isabela, a jovem médica que encontramos no início desta história, angustiada sobre seu futuro. Inspirada por testemunhos de outros que encontraram propósito através da oração e das Escrituras, ela decidiu fazer algo radical, um retiro de 7 dias em um mosteiro em Minas Gerais, dedicado exclusivamente a buscar a vontade de Deus. Levei apenas minha Bíblia, um caderno e roupa simples, ela relata 6 meses depois. Sem celular, sem distrações. Foram os 7 dias mais difíceis e reveladores da minha vida. Isabela estruturou cada dia em torno de um tema: identidade, dons, paixões, oportunidades, necessidades do mundo, confirmações e decisão. Cada manhã, eu lia passagens bíblicas relacionadas ao tema do dia. À tarde, orava especificamente sobre isso. À noite, escrevia o que sentia que Deus estava me mostrando. No 4º dia, focado em oportunidades, ela leu a história do bom samaritano. Mas desta vez, algo diferente me saltou aos olhos. O samaritano não saiu procurando alguém ferido para ajudar, ele simplesmente estava a caminho de seus negócios quando encontrou a necessidade. Me veio forte, Isabela, pare de procurar o propósito perfeito. Comece a caminhar, e eu te mostrarei os feridos no caminho. A revelação foi libertadora.
Percebi que estava paralisada querendo o plano completo, quando Deus queria me dar apenas o próximo passo. No último dia do retiro, após intensa oração, ela teve clareza: aceitar a residência em São Paulo, mas com o compromisso de dedicar parte do tempo para atendimento voluntário em comunidades carentes. Hoje, Isabela trabalha em um dos melhores hospitais de São Paulo durante a semana e coordena mutirões de saúde em favelas aos fins de semana. Descobri que meu propósito não era escolher entre medicina de elite ou medicina missionária, era fazer as duas. Deus não desperdiça nada. Ele usa minha excelência técnica no hospital para dar credibilidade ao meu trabalho na favela, e usa minha experiência na favela para dar compaixão ao meu trabalho no hospital. A síntese que Isabela encontrou ilustra uma verdade importante: frequentemente, o propósito de Deus para nós não está em uma única direção, mas na integração criativa de múltiplas facetas de nossos dons e oportunidades. No Acre, na fronteira com a Bolívia, encontramos um exemplo extraordinário de como a descoberta de propósito através da oração e das Escrituras pode transcender limitações aparentemente intransponíveis. João Carlos, 44 anos, nasceu com paralisia cerebral severa. Confinado a uma cadeira de rodas, com fala prejudicada, muitos assumiram que ele teria uma vida limitada. Mas minha mãe nunca aceitou isso, ele digita laboriosamente em seu computador adaptado. Ela orava sobre mim diariamente, declarando Jeremias 1:5, antes de formá-lo no ventre eu o conheci, antes de você nascer eu o separei. Quando João Carlos aprendeu a ler aos 12 anos, um milagre em si, ele devorou a Bíblia. Procurei todos os personagens bíblicos com deficiências. Mefibosete, o coxo que comeu à mesa do rei. O cego de nascença que Jesus curou e que testemunhou corajosamente. Paulo com seu espinho na carne. Vi que Deus usa pessoas quebradas poderosamente. Através de anos de oração e estudo bíblico, João Carlos descobriu seu propósito: ser escritor e evangelista digital. Hoje, seu blog alcança milhares, seus e-books sobre superação e fé já transformaram vidas por todo o Brasil. Minha paralisia é meu púlpito, ele escreve. Se Deus pode usar alguém como eu, pode usar qualquer um. Em Apocalipse 3:8, Jesus diz: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. João Carlos vive esta verdade: Deus abre portas que nossas limitações não podem fechar. À medida que exploramos estas histórias de descoberta de propósito, padrões importantes emergem. Primeiro, a revelação do propósito divino raramente é instantânea, é um processo que requer persistência. Segundo, frequentemente envolve a redenção de experiências dolorosas ou difíceis. Terceiro, quase sempre está conectado ao serviço aos outros, não à autorrealização. Pastor Silas Malafaia, conhecido líder evangélico, tem uma perspectiva interessante sobre isso. Muitas pessoas buscam seu propósito como se fosse um tesouro escondido para seu benefício próprio. Mas o propósito de Deus sempre envolve abençoar outros. Se seu propósito só beneficia você, provavelmente não é de Deus. Esta orientação para o serviço é evidente na vida de Mariana, uma arquiteta de Curitiba que descobriu seu propósito divino de forma inesperada. Bem-sucedida profissionalmente, projetando mansões para clientes ricos, ela sentia um vazio persistente. Eu orava: Senhor, me use. Mas continuava fazendo a mesma coisa, ela conta. Até que li Neemias, um homem bem posicionado que usou sua influência e habilidades para reconstruir os muros de Jerusalém. Me perguntei: quais muros Deus quer que eu reconstrua? A resposta veio através de uma combinação de oração, estudo bíblico e circunstâncias providenciais. Um pastor de uma comunidade carente pediu ajuda para reformar a igreja. Mariana não apenas ajudou, descobriu sua paixão. Hoje, ela lidera uma ONG que projeta e constrói espaços comunitários dignos em favelas. Uso as mesmas habilidades, mas agora para erguer muros de esperança, não de exclusão. No Espírito Santo, na cidade histórica de Domingos Martins, encontramos um casal que descobriu como o propósito divino pode ser compartilhado e multiplicado. Hans e Ingrid, descendentes de pomeranos, casados há 35 anos, passaram décadas buscando individualmente seus propósitos até perceberem que Deus os havia unido para um propósito conjunto. Sempre oramos separadamente sobre nossos chamados, Ingrid explica.
Eu achava que meu propósito era ser professora, Hans achava que era ser agricultor. Funcionava, mas faltava algo. A revelação veio durante um estudo bíblico sobre Áquila e Priscila, o casal que discipulou Apolo. Vimos que eles trabalhavam juntos, ministravam juntos, serviam juntos. Começamos a orar: Senhor, qual é nosso propósito como casal? A resposta transformou sua propriedade rural em um centro de retiros para casais em crise. Hans usa suas habilidades agrícolas para criar um ambiente terapêutico, Ingrid usa seu dom de ensino para ministrar. Descobrimos que nosso propósito individual era a preparação para nosso propósito conjunto. Sozinhos éramos bons, juntos somos poderosos no reino. Esta dimensão comunitária do propósito é crucial. Como Paulo explica em 1 Coríntios 12, somos membros de um corpo, cada um com função específica mas interdependente. Descobrir nosso propósito muitas vezes significa descobrir como nos encaixamos no corpo maior de Cristo. Na Bahia, em uma comunidade quilombola no recôncavo baiano, esta verdade é vivida de forma poderosa. Mãe Joana, líder comunitária de 73 anos, conta como a comunidade inteira descobriu seu propósito coletivo através da oração e das Escrituras. Individualmente, éramos cristãos buscando propósito. Mas quando começamos a orar e estudar a Bíblia juntos, Deus nos mostrou algo maior, ela relata. Lemos sobre as cidades de refúgio no Antigo Testamento, lugares onde pessoas em perigo podiam encontrar segurança. Entendemos, nossa comunidade deveria ser uma cidade de refúgio moderna. Hoje, a comunidade acolhe mulheres fugindo de violência doméstica, ex-dependentes químicos em recuperação, jovens saindo do crime. Cada pessoa na comunidade tem um papel, uns plantam e colhem alimento, outros ensinam ofícios, outros cuidam das crianças, outros ministram cura interior. Descobrimos que nosso propósito individual só faz sentido completo dentro do propósito comunitário. À medida que nos aproximamos do fim desta jornada através de histórias de descoberta de propósito, é importante abordar uma questão crucial: e se eu errar? E se eu interpretar mal a direção de Deus? Esta foi a angústia de Felipe, um pastor de Recife que deixou um ministério próspero para plantar uma igreja em um bairro violento, apenas para ver o projeto fracassar espetacularmente em 2 anos. Eu tinha certeza absoluta de que era a direção de Deus, ele conta, ainda processando a experiência. Orei, jejuei, tive confirmações proféticas, paz no coração. E mesmo assim, fracassei. Mas Felipe descobriu algo profundo no vale do fracasso. Relendo a Bíblia, vi que muitos servos de Deus fracassaram em suas missões. Jeremias pregou 40 anos sem um único convertido. Jesus foi crucificado com apenas um punhado de seguidores. Paulo teve igrejas que plantou se desviarem. A conclusão de Felipe é libertadora: descobri que obedecer ao propósito de Deus não garante sucesso segundo métricas humanas. Às vezes, nosso propósito é plantar o que outros colherão, começar o que outros terminarão. O fracasso da igreja me ensinou lições que agora compartilho com outros plantadores. Meu fracasso se tornou meu ministério mais frutífero. Esta perspectiva nos lembra que descobrir e viver o propósito de Deus requer fé não apenas para começar, mas para continuar quando os resultados não são os esperados. Querido leitor, ao concluirmos esta exploração sobre descobrir o propósito de Deus através da oração e das Escrituras, algumas verdades fundamentais emergem. Primeiro, Deus tem um propósito para cada vida. Como afirma Efésios 2:10, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Segundo, este propósito é descoberto não através de fórmulas mágicas ou revelações espetaculares, mas através da disciplina consistente de buscar a Deus em oração e mergulhar em Sua palavra. Terceiro, o propósito divino frequentemente integra nossas experiências passadas, até as dolorosas, nossos dons naturais, nossas paixões e as necessidades do mundo ao nosso redor. Quarto, viver nosso propósito requer coragem, pois frequentemente nos leva além de nossa zona de conforto, desafiando-nos a confiar em Deus mais do que em nossas próprias capacidades. Quinto, o propósito de Deus raramente é sobre nós, é sobre como Ele quer usar nossas vidas para abençoar outros e expandir seu reino. Em Florianópolis, na tranquila Lagoa da Conceição, encontramos Teresa, uma psicóloga de 45 anos que sintetiza belamente estas verdades.
Após anos de busca através de oração e estudo bíblico, ela descobriu seu propósito específico: integrar psicologia e espiritualidade para curar traumas profundos. A Bíblia está cheia de insights psicológicos profundos, ela explica em seu consultório acolhedor. Davi processando depressão nos Salmos, Paulo falando sobre renovação da mente, Jesus tratando a mulher samaritana com uma abordagem que hoje chamaríamos de terapêutica. Quando oro antes de cada sessão e busco sabedoria nas Escrituras para cada paciente, vejo milagres de cura emocional que a psicologia sozinha não consegue explicar. Teresa desenvolveu um método que ela chama de aconselhamento bíblico integrado. Não abandono a ciência, Deus nos deu a capacidade de entender a mente humana. Mas integro isso com verdades espirituais eternas. Quando um paciente lida com culpa, trabalho tanto as dinâmicas psicológicas quanto a realidade do perdão em Cristo. Quando alguém luta com ansiedade, uso técnicas cognitivas, mas também ensino sobre lançar ansiedade sobre Deus. Seu testemunho nos lembra que descobrir nosso propósito muitas vezes significa encontrar a interseção única entre nossos talentos naturais, treinamento profissional e chamado espiritualismo no Amazonas. Navegando pelos igarapés próximos a Parintins, encontramos Raimundo, um ribeirinho de 58 anos cuja descoberta de propósito desafia nossas noções urbanas de sucesso e significado. Analfabeto até os 40 anos, Raimundo aprendeu a ler especificamente para poder ler a Bíblia. O pastor disse que Deus fala através da palavra, ele conta enquanto ema sua canoa. Eu disse, então vou aprender a ler, porque quero ouvir Deus. Levou 3 anos, mas aprendi. A primeira coisa que Raimundo leu completamente foi o livro de Atos. Vi como os apóstolos levavam o evangelho de cidade em cidade, sempre pelos caminhos da água, rios, mares. Me veio como um raio, os rios da Amazônia são nossas estradas para o evangelho. Hoje, Raimundo é conhecido como missionário das águas. Ele visita comunidades ribeirinhas isoladas, levando não apenas a palavra, mas também remédios básicos, sementes, ferramentas. Meu propósito estava na minha frente a vida toda, estes rios que conheço como a palma da mão. Só precisava dos olhos da fé para ver. A simplicidade profunda da descoberta de Raimundo nos ensina que às vezes procuramos propósitos extraordinários quando Deus quer usar o ordinário de nossas vidas de formas extraordinárias. Em Goiânia, no coração do Brasil, encontramos um fenômeno moderno fascinante: jovens usando tecnologia para descobrir e viver propósito divino. Lucas, 22 anos, programador e líder do Ministério de Jovens em sua igreja, criou um aplicativo chamado Propósito 365. É um devocional interativo, ele explica mostrando o app em seu smartphone. Cada dia, o usuário recebe um versículo relacionado ao propósito e chamado, uma reflexão curta, e uma pergunta para journaling. Mas o diferencial é a comunidade, usuários podem compartilhar suas descobertas, orar uns pelos outros, celebrar quando alguém descobre seu chamado. O aplicativo já tem 50.000 usuários ativos. A tecnologia não substitui a oração e o estudo bíblico tradicional, Lucas esclarece. Mas pode facilitar e criar accountability. Muitos jovens que nunca conseguiriam manter uma disciplina devocional tradicional estão descobrindo propósito através do app. Lucas conta histórias inspiradoras. Uma jovem de Roraima descobriu seu chamado para trabalhar com indígenas através das reflexões diárias. Um rapaz do Rio Grande do Sul percebeu que seu dom para matemática poderia ser usado em missões através de microfinanças. Uma adolescente de Sergipe entendeu que sua luta contra a depressão a qualificava para ministrar a outros jovens em sofrimento. Cada geração precisa descobrir como buscar a Deus em sua própria linguagem, Lucas filosofa. Para minha avó, era o radinho de pilha com a voz da profecia. Para minha geração, pode ser um app. O método muda, mas a busca por propósito através da palavra permanece. No Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, próxima à maior reserva indígena do país, encontramos um exemplo poderoso de como a descoberta de propósito pode curar feridas históricas. Daniel, um professor universitário de 50 anos, descendente de fazendeiros que historicamente tiveram conflitos com indígenas, descobriu através da oração e das escrituras um chamado surpreendente. Cresci ouvindo histórias negativas sobre índios, ele admite com pesar. Havia um preconceito enraizado em minha família por gerações.
Mas quando me converti aos 30 anos e comecei a estudar a Bíblia seriamente, Deus começou a trabalhar meu coração. O ponto de virada veio quando Daniel leu em Efésios sobre Cristo derrubando o muro de inimizade entre judeus e gentios. Orei, Senhor, que muros o Senhor quer que eu derrube? A resposta foi clara e perturbadora: o muro entre minha família e os povos indígenas. Daniel começou a visitar aldeias, pedir perdão por pecados geracionais, aprender sobre a cultura guarani Kaiowá. Hoje, ele coordena um programa universitário que forma professores indígenas. Meu propósito é ser ponte onde meus antepassados construíram muros. É redenção geracional. Sua esposa, Priscila, médica, juntou-se ao propósito, criando um programa de saúde integrada que respeita a medicina tradicional indígena enquanto oferece cuidados modernos. Descobrimos que nosso propósito como casal é curar feridas históricas através do amor prático. Esta dimensão de propósito redentor, Deus usando nossas vidas para curar o que gerações anteriores quebraram, é um tema poderoso nas Escrituras e na experiência cristã brasileira. Em Santos, no litoral paulista, a história de Capitão Roberto, um oficial da Marinha Mercante aposentado de 65 anos, ilustra como o propósito pode ser descoberto e redescoberto em diferentes estações da vida. Durante 40 anos, ele navegou pelos mares do mundo, sempre carregando uma Bíblia em seu camarote. No mar, você tem muito tempo para pensar e orar, ele conta em sua casa com vista para o porto. Li a Bíblia inteira dezenas de vezes durante minhas viagens. Sempre me identifiquei com Paulo, viajando, enfrentando tempestades, levando uma mensagem. Mas quando se aposentou, Roberto entrou em depressão. Meu propósito era navegar, ou assim eu pensava. Sem o mar, quem eu era? A resposta veio através de um estudo sobre Caleb, que aos 85 anos disse: ainda estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Percebi que meu propósito não era navegar, era conectar mundos, levar esperança a lugares distantes. O mar era apenas o meio. Hoje, Roberto coordena um ministério para marinheiros no Porto de Santos, oferecendo apoio espiritual, auxílio prático e conexão com suas famílias. Agora navego em terra firme, mas ainda conecto mundos. A capacidade de Roberto de reinterpretar seu propósito numa nova estação da vida nos lembra que o chamado de Deus é dinâmico, evoluindo conforme crescemos e nossas circunstâncias mudam. Em Aracaju, Sergipe, encontramos um dos testemunhos mais tocantes sobre descoberta de propósito através de tragédia extrema. Solange, 42 anos, perdeu seus 3 filhos em um acidente de ônibus escolar há 5 anos. A dor quase a destruiu. Por 2 anos, eu só conseguia questionar Deus, ela conta, lágrimas ainda prontas mesmo após tanto tempo. Minha oração era só por quê? Até que uma amiga me desafiou: e se em vez de perguntar por quê, você perguntasse para quê? Esta mudança de pergunta iniciou uma jornada dolorosa mas transformadora. Comecei a ler sobre cada pessoa na Bíblia que perdeu filhos. A viúva de Naim, Davi perdendo seu bebê, até Deus Pai perdendo seu filho na cruz. Vi que Deus entende a dor de perder um filho. Através de muita oração e mergulho nas Escrituras, Solange descobriu seu propósito nascido da dor: criar uma fundação de segurança no transporte escolar. Meus filhos não morreram em vão. Através da fundação, já salvamos vidas, implementamos protocolos de segurança, treinamos motoristas. Transformei meu luto em luta. Mas o ministério de Solange vai além. Ela também aconselha pais enlutados. Só quem passou por isso pode realmente entender. Quando oro com esses pais, não ofereço clichês religiosos. Ofereço um Deus que chora com eles, que transforma cinzas em beleza, que ressuscita propósito até da morte. A coragem de Solange de encontrar propósito no vale mais escuro possível é testemunho do poder transformador de Deus e de como Ele pode usar até nossas piores tragédias para seus propósitos redentores. No Paraná, em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, descobrimos como o propósito divino pode transcender fronteiras nacionais. Ahmad, um refugiado sírio de 35 anos que chegou ao Brasil há 5 anos, encontrou seu propósito de forma inesperada. Eu era engenheiro na Síria, perdi tudo na guerra, ele conta em português ainda marcado pelo sotaque árabe. Cheguei ao Brasil muçulmano, com raiva de Deus. Por que Allah permitiu tanto sofrimento? Ahmad foi acolhido por uma igreja batista em Foz.
Não tentaram me converter imediatamente. Apenas me amaram, me ajudaram a encontrar trabalho, aprender português. Isso me intrigou. Comecei a ler a Bíblia para entender por que eles eram tão diferentes. A conversão de Ahmad foi gradual mas profunda. Jesus como refugiado no Egito me tocou profundamente. Deus que entende o sofrimento do exílio. Mas a descoberta de seu propósito veio através de uma combinação única de fatores. Orando e lendo Atos, vi como Paulo usava sua cidadania romana, sua educação grega, sua herança judaica, tudo para o Evangelho. Pensei, eu falo árabe, entendo a cultura muçulmana, vivi como refugiado, agora conheço Cristo. Deus preparou tudo isso para um propósito. Hoje, Ahmad lidera um ministério para refugiados e imigrantes muçulmanos. Posso falar ao coração deles porque andei em seus sapatos. Quando compartilho o Evangelho, não é teoria, é minha vida. Seu ministério já alcançou centenas de refugiados de diversos países, muitos encontrando não apenas fé, mas propósito renovado em terra estrangeira. À medida que nos aproximamos do final desta jornada, retornamos a uma verdade fundamental: descobrir o propósito de Deus para nossas vidas não é um evento único, mas um processo contínuo de revelação, ajuste e amadurecimento. Em Teresina, Piauí, Mestre Joaquim, um artesão de 77 anos que trabalha com cerâmica há 6 décadas, oferece uma metáfora final poderosa. Descobrir propósito é como trabalhar no torno de oleiro, ele explica enquanto molda um vaso. Deus é o oleiro, nós somos o barro. A oração é quando subimos no torno, a palavra é a água que nos mantém moldáveis. O propósito vai sendo revelado conforme ele nos molda. Joaquim continua, às vezes o oleiro amassa tudo e começa de novo, isso são as crises que nos fazem redescobrir propósito. Às vezes ele adiciona mais barro, são as novas responsabilidades. Às vezes ele alisa e refina, são os anos de maturidade. Mas o vaso só está pronto quando vai ao forno, as provações que fixam nosso propósito. Esta sabedoria de Mestre Joaquim, nascida de décadas de vida com Deus e trabalho com as mãos, captura a essência da jornada. Descobrir o propósito de Deus é permitir-se ser continuamente moldado pelo oleiro divino. Querido leitor, ao encerrarmos esta longa meditação sobre descobrir o propósito de Deus através da oração e das Escrituras, algumas aplicações práticas emergem. Comece onde você está. Não espere condições perfeitas. Como vimos em tantas histórias, Deus encontra pessoas em prisões, hospitais, favelas, palácios. Sua situação atual não é barreira para descobrir propósito. Seja consistente. A revelação de propósito raramente vem através de experiências isoladas, mas através de busca consistente. Estabeleça um ritmo diário de oração e leitura bíblica, mesmo que sejam apenas 15 minutos. Procure padrões. Conforme você ora e lê as Escrituras, observe padrões. Que temas aparecem repetidamente? Que versículos brilham para você? Que necessidades ao seu redor tocam seu coração consistentemente? Teste em comunidade. Propósito divino raramente é descoberto em isolamento. Compartilhe suas impressões com cristãos maduros. Busque confirmação e correção. Comece pequeno. Não espere descobrir seu propósito completo antes de agir. Comece servindo onde você vê necessidade. Muitas vezes, é no servir que o propósito se clarifica. Seja paciente. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de seu grande propósito se manifestar. José esperou 13 anos entre o sonho e sua realização. Deus raramente está com pressa. Permaneça flexível. Como vimos, propósito pode evoluir com as estações da vida. O que Deus o chama a fazer aos 20 pode ser preparação para o que Ele o chamará aos 50. Integre tudo. Seu passado, seus dons, suas paixões, suas dores, Deus não desperdiça nada. Tudo pode ser tecido no tapete do seu propósito. E finalmente, lembre-se, o maior propósito já foi cumprido, Cristo morrendo por nossos pecados e ressuscitando para nossa justificação. Qualquer propósito que descobrimos para nossas vidas é participação neste propósito maior. Não carregamos o peso de salvar o mundo, apenas de sermos fiéis ao nosso papel no grande plano de Deus.
Isabela, a jovem médica com quem começamos, resumiu belamente em seu diário após um ano vivendo seu propósito. Descobri que buscar o propósito de Deus não é encontrar o trabalho perfeito ou o ministério ideal. É acordar cada manhã e perguntar: Senhor, como o Senhor quer me usar hoje? E então viver esse dia plenamente presente, plenamente disponível, plenamente obediente. O propósito não é um destino, é uma caminhada diária com aquele que criou cada um de nós com intenção, amor e design específico. Que você, querido leitor, possa descobrir através da oração persistente e do mergulho nas Escrituras não apenas o que Deus quer que você faça, mas quem Ele o criou para ser. Que cada dia seja uma nova página na história do seu propósito divino. E que, ao final de sua jornada terrena, você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Pois este é o propósito supremo de toda a vida humana: conhecer a Deus, amá-lo, servi-lo nesta vida, e gozá-lo para sempre na eternidade. Tudo mais é comentário sobre este tema grandioso. Que o Deus de toda sabedoria e revelação abra os olhos do seu coração para descobrir o propósito maravilhoso, único e transformador que Ele tem para você. Em nome de Jesus, amém.